que ele sintetiza passado, presente e futuro. Tá? O que ele revela lá não é afetado pelo tempo, espaço ou matéria. É algo que vai além. Porque ele que executou essa simulação de fora para nós. Olha que profundo. Ou de dentro para nós. Por isso que na Escritura ela fala assim no Gênesis 1:1. No princípio, ou seja, começo. A gente está falando de tempo. Deus, que é o grande programador, criou os céus, ou seja, espaço, e a terra, que é uma matéria mais densa. E esse espaço temporal e matéria, eles compõem esse presente constante que a gente vive. E para a gente entender isso, é quando a gente começa a entender os fractais desses mundos, do que está o segredo do Gênesis 1:1, com o tempo. Inclusive ele é subdividido, como eu já disse, em passado, presente e futuro. Até mesmo a denominação em hebraico, que a gente chama de nome do Criador, ela já tem esses 3 tempos, que é em primeira pessoa. Aleph, Re, Yod, Re. Lá está intrinsecamente o eu fui, eu sou e serei. E é interessante que, falando de uma maneira um pouco mais científica, como eu coloquei no tema da live, Tesla, ele recebeu uma informação que ele tinha esse conhecimento, do qual ele chama de padrão 369. Alguns entendem que ele descobriu, mas eu entendo que ele recebeu essa informação. Ele não descobriu do nada, assim, ó, veio na minha mente o padrão 369. Deus, ele dá insights para nós. As coisas que, por exemplo, eu passo para vocês em vídeos, ou eu faço uma leitura, ou eu recebo essa informação de alguém, ou, no mínimo, ela vem do Pai. Quando você tem um grande conhecimento, tem alguma intimidade, ele te dá aquilo e você consegue discernir tudo. Então, por exemplo, em 1942, o Tesla, ele deu aquela famosa declaração que, inclusive, a gente que estuda a Terra plana, o universo elétrico, magnético, a gente fala muito, né? Que se você quisesse descobrir os segredos do universo, você precisaria pensar em termos de energia, frequência e vibração, né? Essas são coisas que ligam o físico e aquilo que a gente chama de não físico, tá? Mas é um termo pouco equivocado, como eu disse, porque o mundo espiritual ele possui sim uma física. Um grande exemplo é que quando os profetas relatam as coisas celestes em suas visões, ou nas suas literalizações mesmo, que eles estão ali, naquele ambiente, você percebe que há uma física nesses lugares também. Você percebe que os seres voam, mas há um chão, há um trono, existe um assentar-se, existe um tipo de ambiente que obedece a leis físicas de cada dimensão, mesmo que elas não sejam tão parecidas a nós. Ou que os seres eles possuam capacidades de se locomover, de se comunicar ou fazer coisas diferentes nesses ambientes, né? Isso não quer dizer que não haja nenhum tipo de densidade. Então, pessoal, essas questões de físico e não físico, que Tesla ele falava, por exemplo, do padrão 369, ele é como uma união, tá, desse mundo espiritual com o nosso. Ele entendia que esses aspectos da nossa realidade eles poderiam ser o quê? Encontrados nesse padrão eletromagnético, que forma uma espécie de vórtex, um vórtex perfeito. É o que ele entendia por energia livre, essa é a energia, na verdade, que flui do Criador e que volta. Esse é o famoso torus, que às vezes as pessoas falam do eletromagnetismo, que vai, se expande, mas retorna sempre para a fonte, porque ele é algo cíclico. O 3 ele seria equivalente a uma frequência, o 6 a vibração dessa frequência, e o 9 seria a energia. E aí depois isso volta nesse ciclo, que liga esse mundo físico com a nossa física específica, tá? Da nossa densidade. O Yin Yang, por exemplo, é um símbolo do 369 que os orientais usaram para eles. Então, quando Tesla ele montou um laboratório lá em Colorado Springs, que era um cruzamento de linhas Ley, que são linhas, né, da malha magnética da Terra, e com linhas telúricas, que são como fios elétricos naturais da Terra, tá? Como raízes de árvores.
Ele colocou ali, ele montou uma antena, tá? Um receptor, um transmissor, com um rádio acoplado para transmissão de energia sem fio, tá? Então, Tesla ele recebeu o quê? Tipo bips, padrões, um código Morse, onde ele até de uma entrevista que ele deu, ele falou que ele recebeu mensagens que ele entendia que eram de outras dimensões, ou de planetas ou estrelas errantes. Então ele recebeu esse tipo de conhecimento de entidades, porque é assim que se dá o nosso mundo físico. Vocês vão entender o porquê eu estou falando sobre isso e a crucificação de Cristo. Tem pessoas que já até conhecem esse tipo de informação associado à crucificação, ao padrão 369. Né? E ele aprendeu que esse 369 ele é um sistema de dobra numérica. Isso seria melhor feito aqui se eu tivesse uma live animada ou um tipo de desenhos para mostrar para vocês como se dá isso. E eu vou estar fazendo, tá? Num material para vocês compreenderem como se dá isso. Mas o que eu posso dizer é que o número, nesse padrão de 369 que ele busca, nós temos o número 1, 2, 4, 8, 7 e o 5, que eles possuem um sistema de dobras, que eles fazem parte do quê? Da nossa realidade comum. E o número 3 e 6, eles são de uma outra camada espiritual. E o número 9, de uma terceira camada. Só que tanto a primeira camada e a segunda, elas estão relacionadas a esse número 9. Onde esse 369 do Tesla mostra esse padrão de fluxo de energia. Tá? Prestem bem atenção, fluxo de energia. Inclusive, esse padrão, o primeiro, tá? Ele se reflete nos embriões dos seres vivos. Eu vou dar um exemplo. Você pega o número 1, então agora você vai somar esse número. 1 mais 1 é 2. Depois agora, com esse segundo número que você tem, esse 2, você vai somá-lo. 2 mais 2 são 4. Então esse número resultante você vai pegar e fazer a mesma coisa. 4 mais 4, 8. E é interessante que esse tipo de sistema, ele se dá na reprodução de células. Olha que magnífico. Né? Dos embriões dos seres vivos, no caso também do embrião humano. Isso mostra como tudo foi feito de uma maneira inteligente, matemática, elétrica, magnética, porque é esse fluxo de energia que depois ele retorna. É assim que as coisas elas fluem. Então, a gente percebe que através desse tipo de conhecimento, a gente consegue decodificar e ver isso até mesmo nos conceitos bíblicos. Esse 9 seria aquele número que transcende e que está entre todas essas dimensões. Inclusive o 9 ele é um código do número da besta. Por quê? 6 mais 6 são 12, mais 6, 18. Quando os números eles possuem duas casas decimais, eles somam eles. Então 1 mais 8 é 9. O 9 ele é um código desse 666. E aí depois eu vou estar apresentando para vocês em algum tipo de material como o ocultismo ele lida com essas questões numéricas. E por isso que eles usam aquela sabedoria hebraica antiga, que não é ela a sabedoria corrupta, mas eles usaram isso, que é chamado de Kabbalah. Porque os números eles possuem o que? Energias. Tá? E então o 666, por exemplo, a gente sabe que tem geometrias que mostram isso. O hexagrama é uma geometria dessa. Por isso ele é entendido como estrela de Renfã, porque Satanás usurpou isso para ele. Uma coisa que vale ressaltar é que quando a gente fala assim, o hexagrama é um símbolo pagão hoje. Vocês têm que entender que todas as coisas que elas são pagãs, na verdade elas são usurpadas e são imitações de algo que já é o verdadeiro. Um exemplo, está na moda hoje, já faz uns anos, que os cristãos estão fora do sistema, também não tem tanto conhecimento, então eles falam assim, o conceito de trindade é pagão. Né? Na verdade, o conceito chamado de trindade, como eles explicam, é equivocado. Mas, quando você observa as trindades antigas, você sempre vai ver um pai, uma mãe e um filho. Um pai, uma mãe e um filho. Você, no teu dia a dia, você só veio para esse mundo porque você tem um pai e uma mãe. O que Deus queria dizer com isso?
O que o paganismo queria dizer com isso? De onde eles tiraram isso? Eles tiraram dos céus. E a religião te esconde. Então o hexagrama é uma forma que mostra o masculino, o feminino e o fluir da energia. Mas eles tiraram de coisas divinas e, claro, hoje se tornou tão paganizado que aí as pessoas ficam usando para um pentagrama também foi paganizado. Então se tornou hoje um símbolo do mal. A pirâmide, que também tem a ver com o fluxo de energia, se tornou um símbolo do mal. Mas ela tem a ver com o fluxo de energia e tem a ver com o Monte Sião de Deus. Só que, claro, também não vou ficar usando uma pirâmide na minha camiseta ou coisa do tipo, porque hoje já está deturpado esse tipo de símbolo. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Esse 369, né, o 9, inclusive, ele está ligado a Saturno, que é uma estrela errante de Satanás, né, que ele é o senhor dessa matriz dimensional. E esse fluxo de energia ele tem a ver com as dimensões e tem a ver com o tempo. Inclusive, Satanás possuía 9 pedras consigo. Você poderia contar uma décima com os engastes de ouro, onde as pedras eram fixadas em seu corpo. Por quê? Porque Satanás era um sacerdote. E ele era o que cuidava do fluxo da energia divina para todos os seres. Sacerdotes, eles fazem isso, eles cuidam da energia, a distribuição de energia. Inclusive, a energia sexual, que é uma das mais importantes, porque ela é a que vai gerar vida, vai multiplicar. Por isso que ele, quando ele se corrompeu, e ainda nesse mundo sendo adorado, de uma maneira equivocada, né, porque ele não deveria ser adorado, ele ainda continuou como uma espécie de, entre aspas, deus da fertilidade, porque ele sempre controlou essa energia, esse fluxo, desde o mundo antigo, tá, para os pagãos, dando uma troca, mas só que ele sempre cobra. Isso que é interessante. O diabo, ele sempre vai cobrar um valor para você dar algo de volta para ele. E Deus, ele apenas exige de nós algo livre, que você devolva aquilo a ele. E não um preço você tem que me dar tanto. Ele apenas exige que você devolva algo para que o ciclo, a energia divina, sempre se mantenha infinita. A gente ainda vai estar falando um dia sobre o ciclo de Deus, o 7, o porquê Deus descansou. Se as pessoas perguntam, Deus descansa, Deus repousa? Ou aquilo é um símbolo? Sim, Deus ele repousa. Tá? Ele tem um ciclo. Tem um princípio energético que ele apenas quer que aquilo retorne. Quando você o adora, aquilo retorna para ele. E aí ele dá de novo para você. Só que Satanás ele era esse sacerdote. E aí ele começou a fechar esse fluxo e quis tudo para ele. E aí em vários âmbitos. Tá? Agora, voltando a essa questão desse 369, né? Na crucificação de Cristo, vocês precisam entender algo que chama atemporalidade. Quem talvez estiver assistindo essa live pela primeira vez, entrando no meu canal e fala assim, o que será que esse cara deve estar falando, né? Quem talvez vai me chamar de doido ou um papo como tipo esotérico, porque tristemente aqueles que estudam o ocultismo, por isso que foi oculto, porque não querem que esse conhecimento, as pessoas entendam o mundo espiritual e as coisas da escritura, o padrão de Deus, né? Eles conhecem muito mais isso do que os próprios filhos da luz. Isso é muito triste. Mas a temporalidade é muito necessária a pessoa entender. Aqui no meu canal tem uma playlist onde eu falo sobre o tempo, tá? Sobre o código do 4, do 40, e a temporalidade do passado, presente e futuro, em que isso está presente na Escritura. O exemplo mais simples é que quando Deus mostra as coisas futuras para os seus profetas, aquilo já é uma viagem atemporal, em que ele mostra coisas que saem desse presente contínuo que nós estamos inseridos, e ele está mostrando o além, e fala, olha aqui, é isso, tá? E da mesma maneira, o passado, para o Pai, tudo aquilo tá unido. Por isso que a aliança, o símbolo de uma aliança, que você coloca no dedo, ela é um símbolo do ciclo infinito. O ciclo da energia divina que não tem fim. E que ela está sempre ali, ó, de maneira cíclica, indo e voltando.
tanto para frente e para trás, para frente, não importa, mas é infinito. Então, esse fluxo de energia é o segredo que está codificado em Gênesis 1. O nosso espírito ele é elétrico e ele segue um fluxo e ele precisa de sangue. Por isso que os sacrifícios, eu vou estar colocando depois com mais detalhes para as pessoas, porque eu iniciei um vídeo que eu vou estar explicando o porquê nos sacrifícios eles necessitavam sangue, mas tem a ver com a energia e com esse fluxo de energia.